Eu nasci e me criei na igreja. Não tenho nenhum momento da minha vida que eu tenha ficado fora da igreja. Eu sou neto de pastor, sou sobrinho de pastor, envolvido na igreja o tempo todo, bastante envolvido com as coisas da igreja, mas não conheci o Senhor. Eu vim para a Bahia para fazer um trabalho de 6 meses, com possibilidade de uma prorrogação por mais 6 meses. Estou há quase 42 anos. Nunca terminou essa prorrogação. Dentro da igreja evangélica que eu fazia parte, eu também me envolvi com ocultismo e bruxaria. Então, quando eu recebi o evangelho, eu me defini como crentiníssimo, crente com cretino no superlativo. Eu era mais bagunçado do que nada. Mas foi interessante, pelo menos para mim, até hoje é muito interessante. Eu vim para Salvador e não achava nenhuma congregação para mim que eu conseguia me vincular, que me alegrasse, que eu tivesse alguma afinidade. Numa das idas e vindas que eu voltei muitas vezes ao Rio de Janeiro, uma senhora da congregação que meus pais fazem parte me disse: procura a congregação tal, lá tem um pastor da tua idade fazendo um trabalho com jovens, você vai gostar. E o pastor tem 6 filhas, você vai acabar casando com uma delas. E, de fato, casei com uma das filhas do pastor. A minha esposa era filha do pastor, quer dizer, ele já não está mais vivo, ela continua viva, é filha do pastor daqui da congregação, de uma denominação daqui de Salvador, que a gente fazia parte. E eu comecei a frequentar, me apresentava como crente, e sempre me apresentei como crente, até que um dia, isso já tinha passado uns 6 meses, sei lá, que eu estou ouvindo evangelho e pregando evangelho. Eu conheci Marcos Moraes, ele foi a primeira pessoa que começou a pregar o evangelho do reino para mim, que isso aí me chamou muito a atenção, porque eu tinha curiosidade de entender qual é a diferença entre evangelho do reino e evangelho da salvação, e eu perguntava isso nas congregações e diziam era a mesma coisa, e como jovem impetuoso, então eu mandava rasgar a Bíblia, porque a Bíblia estava errada, e aquelas besteiras que todo jovem faz com muita naturalidade, mas que a gente se arrepende do estilo de ter feito. E ele começou a pregar o evangelho para mim, começamos a nos relacionar, e isso foi levando tempo, até que um dia ele estava ministrando, compartilhando com um grupo pequeno, nós éramos acho que 9, 8 ou 10 jovens, e ele também jovem, ele estava compartilhando sobre orar no Espírito. E eu ouvi uma voz que dizia: você não é meu filho, você não tem meu Espírito. E eu comecei a argumentar: como assim? Eu sou teu filho. Não, você não é meu filho. E aí veio aquele texto de Romanos 8:10. Se, porém, Cristo está em vós, assim, mas Cristo está em mim? Como assim Cristo em mim? Se Cristo habita em vós, e eu comecei um processo todo de querer entender, de querer buscar saber isso, e ali foi um marco muito forte na minha vida, e foi muito interessante, porque isso foi num sábado, e no domingo a gente ia apresentar uma peça. Eu também participava de teatro, a gente é bem doidão, né? A gente acaba se envolvendo com tudo que tem no pedaço, e me envolvi com um teatro, e nós estamos fazendo a parábola do jovem, como é? A parábola do rico que vende tudo que tem e compra um campo. E eu era o que comprava o campo, e eu vendia tudo que eu tinha. E só que no momento que eu estou fazendo a peça, com aquela informação do sábado, no domingo, a gente está representando a peça, de repente, na frente de 200 pessoas, eu entendi quem era o tesouro, que Cristo era o tesouro,
que eu não tinha Cristo, eu não tinha aquele tesouro na minha vida. Joguei fora o script e comecei a falar na frente de todo mundo o que vinha no meu coração. Eu ia falando. E de repente eu comecei a orar a Deus, e aí foi uma confusão, porque quem estava com o script, eu não sabia mais nada do script, não tinha mais decorado mais nada, eu perdi a peça toda. Foi uma confusão que eu montei lá, porque eu me converti na frente de todo mundo. E eu comecei a orar, clamar a Deus. E a narradora começou a chorar, a outra pessoa com ele, foi uma confusão. A gente montou uma confusão gostosa, mas eu entendi. Sérgio, diga. Deixa eu aproveitar para te perguntar, esse período que você passou convivendo no meio da igreja e até esse momento que você está contando para a gente, quanto tempo passou assim? Você viveu entre os irmãos e até, de fato, essa peça de teatro redentor aí? Mais ou menos se passaram 8 meses. Eu digo que foi uma gestação. Mais ou menos 8 a quase, um pouco mais de 8 meses, mas não chegava a 9 meses, por aí. E eu achava que eu era convertido. E eu participava de tudo, eu participava das atividades, eu fazia tudo, eu ia às reuniões, mas sem conhecer a Deus, sem saber quem é Deus. E aí foi muito forte, porque eu me converti nesse domingo, eu estava nas nuvens, eu flutuava, eu chorava de alegria o tempo todo, fui para casa, fui trabalhar. Na terça-feira, isso foi domingo, segunda-feira eu trabalhei o dia inteiro, normalmente, terça-feira eu acordei me sentindo debaixo do prédio que eu morava. Eu morava num prédio de 23 andares, e eu disse assim, tem uma tonelada de coisa na minha cabeça, e eu estava completamente bagunçado. Fui para o meu escritório, virei para o meu chefe e disse assim, eu preciso sair para resolver assuntos particulares. E eu era chefe também, eu podia fazer isso sem problema nenhum, apesar da minha pouca idade, tinha quase 24 anos, o recém-feito 24 anos, e peguei o telefone, liguei para Marcos e disse, Marcos, posso ir conversar com você? E me mandei para a casa dele, e nós começamos a conversar 1h da tarde e terminamos às 9h da noite. Eu passei esse tempo todo abrindo meu coração e confessando pecados. Deus disse, se você quer ser meu discípulo, você tem que ser conhecido como você é. Eu não podia mais guardar nada, eu não podia reter mais nada, eu tinha que pôr para fora. Então, eu não sabia, eu punha tudo confuso. Depois, hoje, a gente tem mais maturidade, a gente fala mais ordenado. Até parece, mas um pouco mais ordenado. Mas eu tinha que... Marcos tinha que me conhecer, e eu tinha que tirar aquele peso todo. Sobretudo, me libertar, porque eu tinha entendido ali naquele momento, eu tinha que me libertar de todo envolvimento com o ocultismo, como eu chamei, naquela época eu chamava de bruxaria. Eu fiz muitos pactos, eu me envolvi com muito ocultismo de forma terrível, e eu tinha que me fazer nisso. E eu fui confessando, eu fui mudando. A primeira coisa que me marcou muito depois dessa confissão foi que eu atendi o telefone, era para o meu chefe, e o meu chefe disse, diga que eu não estou. E ele falava assim, e eu peguei e disse, ele mandou dizer que não, agora está ocupado e não pode atender. Bom, já sabe o que rolou, né? Rolou uma confusão do raio, uma confusão total, foi uma bagunça muito grande, e aquilo ali foi piorando, isso foi em agosto, foi piorando. Ele não podia reduzir meu salário, eu ganhava muito bom salário, ele não podia reduzir meu salário, ele foi mudando as coisas, eu passei a ser office boy da minha secretária, office boy de luxo, porque eu tinha até motorista, mas eu era office boy, e a coisa foi invertendo. Diga. Você trabalhava em que, Sérgio, nessa época? Eu sou advogado e naquele tempo eu fazia a função de relações públicas de uma grande empresa aqui na Bahia. Era uma empresa que trabalhava com muitos ramos ao mesmo tempo, e eu era relações públicas, ou, em outras palavras, secretário direto do dono geral da empresa.
Eu trabalhava direto com ele. Acho que aquela tua pergunta que você fazia, a diferença do evangelho do reino e do evangelho da salvação, foi respondida nesse processo todo, entender o reino, né? Para mim, a coisa mais interessante nessa resposta, mais forte, foi quando Deus falou para mim, eu quero pôr uma ordem no teu caos nosso de cada dia. Tinha um caos na minha cabeça. Todo dia tinha confusão, todo dia tinha tristeza, todo dia tinha mágoas, e Deus queria pôr uma ordem aqui dentro. Ele queria ordenar minha mente, ajustar meus pensamentos, e para isso ele precisava governar. Então, governar sobre a santidade, governar sobre os desejos, governar sobre a vontade, governar sobre os pensamentos. Deus queria pôr um governo geral, e ele foi tomando o governo geral de tudo.